Meus caros alunos de oitavo ano, vamos começar aqui a nossa aula 3 sobre os verbos que escolhemos como matéria para a revisão dessa semana. Na primeira aula eu falei sobre a natureza dos verbos, na segunda aula falei sobre o verbo e os termos que são ligados a ele, e agora, nesta aula, falo com você sobre os verbos na sua relação com os objetos indiretos e com os adjuntos adverbiais, que são um ponto sério de confusão que normalmente os alunos cometem. Então nós vamos fazer essa aula bem devagar para que eu consiga eliminar da sua cabeça esta dúvida que apareceu em muitos exercícios da nossa prova. Então lembre-se sempre que ao final desta aula nossa haverá um conjunto de exercícios, nós vamos propor, você vai ter um tempo de revisar e eu vou resolver com você. Mesmo depois disso, caso haja dúvida, fique à vontade para mandá-las para nós e nós teremos um imenso prazer de responder e de tirar a sua dúvida, tá bom? Então você vai acompanhando aqui pelos slides e pelo som da minha voz, diferentemente do que fizemos nas duas aulas anteriores. Lembra sempre que essas aulas estarão postadas na nossa pasta material e também no ícone reservado para as videoaulas. Lembrando sempre que essas aulas estão sendo gravadas num período de confinamento, por isso são videoaulas, aulas à distância, para ir mantendo você ligado com o conteúdo que você veria se estivesse nas salas de aula. Beleza? Então vamos lá. O nosso assunto de hoje, verbo, objeto indireto e adjunto adverbial. O meu intuito aqui é evitar mesmo confusões que normalmente os alunos acontecem. Normalmente as confusões aparecem na relação entre o que é um predicativo, o que é um adjunto adverbial, o que é um objeto indireto. Nessa coluna da esquerda eu coloquei duas orações para que eu reflita com você com calma e tranquilidade sobre os predicativos e os adjuntos adverbiais. Eu estou usando aqui o termo adjunto adverbial, que talvez não seja tão familiar para você, mas devo dizer que em termos de análise morfológica, por exemplo, todo adjunto adverbial é um advérbio, tá bom? Então, quando eu falar aqui adjunto adverbial de tempo, por exemplo, ou de lugar, entenda aquilo que você já sabe e sabe muito bem, estarei me referindo a um advérbio de tempo ou de lugar. Observe nessas duas orações aqui da nossa esquerda. A primeira diz, eu estava preocupado. E a segunda, eu estive na Europa. Naturalmente, frases que remetem aí, ainda que indiretamente, à questão do coronavírus, pela infecção, especialmente aquela que chegou aqui ao Brasil, né, veio de um brasileiro que viajava pela Itália e quando voltou infectado. Então a primeira oração diz, eu estava preocupado, e a segunda, eu estive na Europa. Observa bem no caso da primeira oração. Este verbo que está no centro da oração faz uma função importante, executa um papel importante, que é de ligar um sujeito, no caso o sujeito eu, a um estado em que este sujeito se encontra, no caso o estado preocupado. Nós aprendemos na primeira aula dessa semana que o verbo que faz esta função de ligar um sujeito a uma qualidade ou estado, que em termos sintáticos é chamado de predicativo do sujeito, esse verbo recebe o nome de verbo de ligação, justamente por ligar um sujeito a um predicativo, tá certo? Observa o comportamento do verbo, que é o mesmo verbo estar, só que está conjugado diferentemente. Em vez de estava, é estive. A segunda oração é eu estive na Europa. Veja bem, esse segundo verbo não está ligando o sujeito eu a uma qualidade, estado ou mudança de estado do sujeito eu, até porque na Europa não funciona como adjetivo de eu, não funciona como predicativo de eu, assim como preocupado funciona como predicativo de eu na primeira oração. Ora, se esse na Europa não é um predicativo, não é uma qualidade, um estado, uma mudança de estado do eu, o que será?
Naturalmente, se eu tenho o verbo estar como a ação de estar e não como um verbo que vai introduzir um estado, qualidade ou mudança de estado, este verbo é um verbo de ação. Logo, pode ser um verbo transitivo ou um verbo intransitivo. Para saber se ele é transitivo ou intransitivo, bastaremos ver o termo que está diretamente ligado a ele, no caso é o na Europa. Na Europa expressa uma circunstância de lugar, onde a ação do verbo se deu, a ação de estar. Então, esse termo na Europa nada mais é do que, na análise morfológica, uma locução adverbial de lugar e, na análise sintática, um adjunto adverbial de lugar. Então, diferentemente do primeiro verbo, que era um verbo de ligação, este segundo aqui é um verbo intransitivo, é um verbo de ação, que não está ligando um sujeito a uma qualidade ou estado, e sim está indicando uma circunstância onde ocorreu a ação do verbo. Beleza? Então a dica para você não confundir é a seguinte: observe se o verbo está ligado a um predicativo ou a um adjunto adverbial. Se ele estiver ligado a um adjunto adverbial, é um verbo de ação. Se ele estiver ligado a um predicativo, é um verbo de ligação. E dito de outra maneira, se se tratar de um verbo de ligação, o termo que está relacionado a ele é predicativo. Se se tratar de um verbo de ação, o termo que está ligado a ele é um adjunto adverbial. Confuso? Claro que não, você é um cara super esperto, uma menina super esperta, sabe muito bem diferenciar essas coisas, só estou revisando com você. Segundo grupo de frases, observa bem que agora a gente vai pensar se o complemento de um verbo é um objeto indireto ou se ele é um adjunto adverbial. Frase 1. Eu acredito em sua palavra. Frase 2. Faltou pôr acento em sua palavra. Olha que eu tive cuidado de escolher o mesmo termo para complementar o verbo em sua palavra na primeira oração, em sua palavra na segunda oração. No caso da primeira, eu tenho um verbo aqui que não é um verbo de ligação, porque não está ligando um sujeito ao seu predicativo. Ele é um verbo de ação, a ação de acreditar. Então, ele vai estar ligado a um complemento, porque este verbo não pode estar sem o complemento, certo? Sempre que ele for utilizado, ele vai ser utilizado acompanhado da preposição em e o seu complemento, neste caso aqui, sua palavra. Vimos na aula anterior que todo verbo de ação que se liga a um complemento é um verbo transitivo. Se esse complemento vier introduzido por preposição, é um verbo transitivo indireto. E o seu complemento, um objeto indireto. Lembrou? Então, nesta oração eu tenho sujeito, um verbo transitivo indireto e um objeto indireto. Por que objeto indireto, Ever? Porque ele complementa o sentido do verbo acreditar. Isso é diferente na oração 2, em que eu escrevi faltou pôr acento em sua palavra. Veja só que o verbo pôr, aqui, está complementado por acento. Então, não falta a ele um objeto. Ao contrário, falta a ele um local onde o acento será colocado. E no caso aqui, em sua palavra. O termo em sua palavra nesta oração funciona como um adjunto adverbial de lugar para essa expressão faltou por acento. Como não se trata de um complemento e sim de um adjunto adverbial, nós não vamos confundir aqui esse termo como um objeto indireto. Beleza? Vamos avançar aqui na nossa análise entre o predicativo e o adjunto adverbial. Você viu então que mesmo quando o verbo for o mesmo, estava e estive, você precisa ver se a função do verbo é ligar sujeito a predicativo ou indicar uma ação. Tá bom? Então, lembre-se sempre que a classificação de um verbo não pode ser feita assim a priori, sem análise do contexto. Um verbo só tem sentido e só pode ser classificado quando estiver colocado num determinado contexto. O mesmo acontece com os complementos. O complemento só pode ser classificado quando posto num contexto
devidamente esclarecido. Combinado, meus caros? Então vamos fazer o seguinte, vamos exercitar. E aí você está vendo a imagem? Opa! Não era isso que era para aparecer. Tem um rapaz se exercitando numa academia, fazendo seu workout diário. Não é isso que eu quero fazer com vocês. Quero fazer os nossos famosos exercícios. Vamos lá, gente boa. Primeiro dos exercícios para vocês resolverem aí é o seguinte. Indique a função sintática dos termos destacados abaixo. Olha só. Li uma redação. Segundo, li uma redação para a professora. Terceiro, li uma redação para a professora na escola. Gostaria que você classificasse esses termos em vermelho. Vamos lá? Vamos. Primeira, verbo ler. Como é que eu resolveria? Presta atenção no meu raciocínio para ver se eu te ajudo um pouco mais. Eu vou ver se esse verbo aqui liga um sujeito a um predicativo. Não liga porque é uma redação na qualidade de ninguém. Então ele é um verbo que pode ser intransitivo ou transitivo. Olho para ele e vejo assim, li. Quem lê, lê algo. Nesse contexto aqui eu só tenho a coisa que foi lida, uma redação. Então esse verbo pediu complemento. Ele é um verbo transitivo, portanto. Aí o próximo passo é saber assim, ó, entre o verbo e seu complemento, tem uma preposição? Se não tem, ele é um verbo transitivo direto. E o termo que complementa o transitivo direto é um objeto indireto, certo? Na nossa primeira oração, o termo uma redação é um objeto direto do verbo li. Na segunda oração, eu tenho aqui novamente o verbo li, e ele está acompanhado de dois complementos. Ó. Uma redação, que nós já vimos, que é um objeto direto, e um segundo complemento, iniciado por preposição, que é para a professora. Esse segundo complemento, que está iniciado por uma preposição, está diretamente ligado ao verbo li. Por isso, sendo ele um complemento iniciado por preposição, ele é um objeto indireto, certo? Significa que esse verbo, por estar acompanhado de um complemento sem preposição e de um complemento com preposição, ele é um verbo ao mesmo tempo transitivo direto e transitivo indireto. Agora presta bem atenção que eu vou mudar a frase aumentando um termo a ela. Eu tenho aqui li uma redação para a professora na escola. Nós já vimos que uma redação é objeto direto, para a professora objeto indireto, o que será o termo na escola. Na escola vai funcionar como um lugar onde o aluno leu uma redação para a professora. Se é um lugar, vai funcionar então como uma circunstância de lugar. Se fosse uma análise morfológica, eu diria que era um advérbio de lugar ou uma locução adverbial de lugar. Mas como estamos já no outro nível, o nível sintático, eu vou chamar isso aqui de um adjunto adverbial de lugar, certo? Então, na primeira, uma redação objeto direto, na segunda, para a professora objeto indireto, e na terceira, na escola, um adjunto adverbial de lugar. Segundo exercício, indique a função sintática dos termos destacados abaixo. Vamos lá, um tempinho para você resolver. Primeiro, vocês estão descansados, também pudera, né? Uma semana já em casa aí. Segundo, vocês estão em casa. Poxa, a vida também pudera. Dado aí o risco de infecção pelo coronavírus, tem que estar em casa mesmo. Terceira oração, ando atento aos sintomas. Aqui é para você classificar o termo atento, e tem que ficar muito atento mesmo, hein? Tosse, febre, são sintomas de uma possível infecção. Cuidado, fique atento. Quarta e última oração é ando pelos cômodos do apartamento. Gostaria que você observasse que nas duas primeiras orações o verbo é o mesmo, é o estão, e nas duas últimas orações o verbo também é o mesmo, é o verbo ando. Vamos lá, um tempinho para você classificar esses termos que estão destacados em vermelho. Bora! 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 segundos já foi tempo mais do que o suficiente para você perceber que no primeiro caso o verbo está ligando um sujeito a um predicativo, então esse termo aqui em vermelho é um predicativo. No segundo caso eu tenho o verbo de ação, a ação de estar em casa, portanto em casa aqui é o adjunto adverbial de lugar. No terceiro, atento, é o estado em que o sujeito está. Eu ando atento, fico atento, permaneço atento, continuo atento e assim sucessivamente. Atento aqui é um predicativo do sujeito. E no último, ando pelos cômodos do apartamento. Esse aqui é o verbo que indica a ação de andar. Então, o que está ligado a ele é um adjunto adverbial de lugar. Beleza, meus caros? Essa foi então a nossa revisão. Eu espero ter sido claro na explicação para você e de verdade espero que você fique tranquilo para mandar as dúvidas que você tiver e bem à vontade para dizer se não entendeu. Eu teria o maior prazer em explicar novamente, tá legal? Há no nosso livro exercícios sobre isso e há as fichas também que você pode consultar e além disso tem vários materiais postados no site. Então fico à sua disposição e essa foi a nossa aula 3 da semana do dia 30 de março. Grande abraço e até a próxima!